Podemos? Poder. Boa noite. Boa noite aos amigos do Centro Espírita Nosso Lar, aos internautas que nos acompanham pelo Instagram, aqui na rede social do Centro Espírita Nosso Lar. E nós queremos inicialmente agradecer a oportunidade do serviço, né? Que é sempre um convite ao estudo, ao instruir-vos. Agradecer também ao Grupo Mãos Unidas pela colaboração com a transmissão em Libras através da Kate. Dizer que é um prazer partilhar com ela esse momento. Então, inicialmente, nós vamos nos harmonizar através da prece, para que a gente possa criar esse ambiente necessário à fala, à transmissão do conteúdo que aqui trazemos. Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, trabalhadora da Casa Espírita Nosso Lar, a espiritualidade que nos assiste nesse momento também, para que possamos realizar a nossa tarefa, levando entendimento, levando esclarecimento da doutrina aos irmãos que nos acompanham e nos esclarecendo também, a partir do momento em que passamos a estudar para expor o conteúdo da noite. Então, desejando a todos um bom momento de aprendizado para todos nós, vamos dar início à nossa tarefa de hoje. Bem, a proposta é falar sobre os efeitos morais do perdão. E aí eu acrescentaria os efeitos morais do perdão ao outro e a nós mesmos. Porque nós sabemos que nós precisamos perdoar ao outro, mas também precisamos nos perdoar mediante determinadas situações que vivenciamos. Mas vamos iniciar com uma definição do perdão. Os dicionários definem o perdão como sendo uma remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida, uma desculpa, um indulto, que inclusive na nossa legislação é tratado como uma extinção da punibilidade. E também um ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação, por quem competia exigi-lo. Seria isso o perdão? A pessoa se sentir desobrigada de cumprir o que era seu dever ou obrigação? Veremos ao longo da nossa fala o sentido verdadeiro do perdão segundo a doutrina espírita. Mas eu gosto dessa definição que diz que perdão é o processo pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Aí sim está mais de acordo com o que nós estamos aqui abordando, né? A vítima passa, a pessoa que sofreu a ofensa, passa por uma mudança de sentimento e de atitude em relação àquela que lhe ofendeu. Se antes o sentimento era de raiva, de ódio, de vingança, à medida que ela vai se interiorizando e que ela vai se percebendo nessa necessidade de perdoar, ela muda os sentimentos em relação àquela criatura, ela muda as atitudes, ela deixa de ter ódio, ela deixa de desejar o mal. E com isso, o que é que acontece? Muitas vezes desenvolve uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Chega ao ponto em que, de desejar o mal, ela passa a desejar o bem para essa pessoa. E quando isso acontece, dizem os nossos irmãos, eu não sei aqui de quem a fala, que quando nós lembramos uma ação negativa sem sentir dor, nós já estamos meio que sarados daquela ofensa, nós já estamos no caminho do perdão, já estamos perdoando, porque dizem que perdoar é lembrar sem sentir dor. Mas por que os sentimentos, os ensinamentos sobre o perdão são tão difíceis de serem cumpridos, né? A gente sabe que não é fácil perdoar. Estamos aí nessa estrada já há muito tempo, tentando entender por que devemos perdoar, qual a necessidade disso. E eu lembro que, certa feita, num grupo de estudo, nós estávamos conversando sobre essa questão do perdão, e uma das pessoas disse que era difícil de ser cumprido esses ensinamentos, porque o perdão só favorecia o ofensor. Será que é assim?
E aí nós perguntamos, mas por que você entende dessa forma? Ah, porque manda a gente esquecer o mal recebido. Manda que a gente esqueça a ofensa. Então a pessoa, é para esquecer que ele fez o mal, que não fez nada a ninguém. E aí nós vamos estudando com a doutrina espírita e vamos entendendo que esse esquecimento do mal recebido, na verdade, não é esquecer porque tudo que a gente vive fica registrado em nossa memória. Não há como a gente esquecer um fato que nós vivenciamos. Mas é a ressignificação, é ver de outra forma, é compreender o momento de outra forma. E com isso, a libertação, nos libertarmos. Então, não é o benefício para o ofensor, é o benefício para nós que fomos ofendidos, que muitas vezes ainda estamos naquela faixa de sintonia de ódio, de revolta, onde a gente não consegue ser feliz, onde a gente não consegue se harmonizar, e muitas vezes entra em depressões e situações difíceis por conta de um sentimento agasalhado em si que está fazendo mal. Então, o benefício é todo para nós. A conservação da nossa paz interior, isso não tem preço, a gente ter paz interior. A gente ter tranquilidade, a gente poder dormir sem estar pensando em ninguém, sem estar pensando numa ação negativa. A gente ter também a condição de se tornar inacessível ao mal. Porque a gente sabe que um pensamento desequilibrado, uma onda raivosa, de ódio, de desejo, atrai inimigos espirituais. Nos coloca numa conexão com aquela criatura que nos ofendeu, é aquele vai e vem de energia negativa, aquela sintonia onde a gente não dorme, aqueles diálogos constantes mental, de ódio, de revolta. E também com isso, a gente vai preservar a nossa saúde. Porque quando eu consigo criar esse clima de harmonia, de paz, de tranquilidade, de serenidade na minha vida, com certeza eu também estou criando saúde para mim. E com isso também eu realizo um grande aprendizado da humildade. Eu deixo o orgulho e o egoísmo um pouco de lado, porque para perdoar, eu preciso também muitas vezes me desvestir do orgulho, me desvestir do egoísmo, para poder entender algumas situações, para compreender que talvez eu tenha tido alguma participação naquele ato, talvez eu tenha agravado de alguma forma. Então, tudo isso requer humildade. E no Evangelho, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, os Espíritos nos dizem que na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral. Não é só isso que nós vimos aqui, que nos beneficia, que é resultante do perdão. Mas assim, apesar de tantos ensinamentos que a gente tem, né, que a gente recebe da doutrina espírita, que a gente está ali lendo no Evangelho, lendo na codificação a todo momento, por que a gente ainda tem tanta dificuldade em perdoar? E eu não estou falando aqui de faltas graves, não, porque a gente sabe que existem situações que são muito difíceis de serem vivenciadas, que são muito difíceis de serem esquecidas. Nós temos visto aí muitas violências, muitas agressões sérias, assassinatos, às vezes uma calúnia pesada que causa graves danos morais para a pessoa, que causa separações, atritos, coisas sérias. Isso fica muito difícil das pessoas, muitas vezes, olhar aquela criatura que foi responsável por aquele ato, pelo menos no primeiro momento, como se imagina, com olhos de amor, com olhos de perdão. Mas também, veja bem, nós temos algumas situações que nos prendem e que a gente não consegue perdoar, que estão relacionadas a decepções, a abandono, a mentiras, a traições amorosas, coisas dessa natureza. Quer dizer, alguém não correspondeu àquilo que eu esperava. Eu me decepcionei. Alguém decidiu seguir e eu fiquei, fui abandonada. Alguém mentiu para mim. Isso não era verdadeiro o que me disse. Me traiu. Então a gente começa a guardar uma série de lixões dentro da gente, começa a se entristecer, a se empobrecer, porque não consegue perdoar, não consegue aceitar que eu fui abandonada, eu fui traída, mentiu para mim. Então tudo isso são situações
que deixam muito forte, muito claro ainda o nosso egoísmo. E que muitas vezes a gente precisa com eles entender um pouco esses nossos sentimentos para saber o que é que nos prende nessas questões, gerando ódio, gerando revolta, incapacidade de perdoar. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo: isso eu não perdoo nunca, me abandonou, me decepcionou. E vai guardando, e vai trazendo para si essas situações. É claro que eu que estou falando isso aqui, para vocês, também tenho carência de aprendizado do perdão. Não estou falando aqui de perdão como alguém que já vivencia tudo isso. E também estou aprendendo com a doutrina espírita. E precisamos, de volta e meia, quando somos convocados para um trabalho dessa natureza, como o de hoje, falar sobre o perdão, buscar algumas obras que nos auxiliem, né? Com isso a gente aprende muito, porque ao longo do estudo a gente vai se percebendo em muitas situações, o aprendizado primeiro é nosso. Então eu fui buscar nessa obra, Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, que é de autoria de Alírio Cerqueira Filho, que ele é pós-graduado em Psiquiatria, Psicologia e Psicoterapia Transpessoal. E ele nos traz um ensinamento sobre o perdão, que eu achei bem interessante. Trouxe para compartilhar aqui um pouco, para entender um pouco essa questão, claro, dentro daquilo que eu consegui compreender. Né? Quem for ler a obra, com certeza vai ter uma outra visão, um outro entendimento mais aprofundado. Mas nessa obra ele nos diz que a maior dificuldade que nós temos de perdoar o outro e a nós mesmos é porque nós cultivamos o hábito de nos culparmos e de culpar os outros quando cometemos ou alguém comete algum erro. Veja bem, um erro. Quando alguém comete esse erro, quando nós cometemos um erro, a gente começa a se culpar ou a culpar o outro. A gente diz: eu não me perdoo por isso. Eu não aceito que eu tenha feito isso. E com isso, a gente vai se culpando. E isso, ele diz que é um hábito que nós trazemos muito ligado a princípios religiosos. E nós associamos o erro ao pecado, e aí, automaticamente, a gente também associa uma culpa junto a isso. Então, errou, pecou. Pecado, culpa. Rapidamente. E aí a gente interioriza isso. Ou então, a gente culpa o outro pelo erro que cometeu, pecado. Eu lembro de uma situação bem interessante de uma amiga que o netinho dela estava fazendo uns questionamentos para ela e disse assim: me diga uma coisa, por que as pessoas vão para o inferno? Aí ela disse: porque são pessoas más. Aí ele disse: e o que é uma pessoa má? E ela, na ingenuidade dela, querendo dar uma lição para ele, disse assim: essas pessoas desobedientes, que não fazem os exercícios, que não atendem os pais, que são desobedientes. Ele olhou para ela e disse: mas só por isso? Então, assim, nós temos esse hábito de querer pegar uma falha, um erro de alguém e dizer: olha, isso é pecado, isso é condenado. Você vai para o inferno por conta disso. E isso, claro, como o nosso irmão diz, é fruto desse pensamento judaico-cristão. Quer dizer, esse pensamento que a gente traz lá do tempo dos judeus, que se incorporaram ao cristianismo, com aqueles costumes, com aquelas ideias de olho por olho, dentro por dentro, que tudo é pecado, tudo é condenação e que gera culpa e tudo mais. Aí, quando eu estava lendo sobre isso, que ele estava comentando, eu me lembrei de quando eu era criança, que fazia o catecismo, porque a maioria de nós passamos pela Igreja Católica, né? E eu lembro que existia um ato penitencial que eu era criança e que eu tive que aprender, porque esse ato era algo que eu teria que repetir sempre que eu fosse me confessar, algumas situações, e aquilo já me incomodava naquela época, porque o ato dizia o seguinte: eu, pecador, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. E aí dizia: por minha culpa, minha tão grande culpa. Aquela época eu repetia aquilo sem entender o significado. Mas, um pouquinho maior, me questionava: pecar?
por pensamentos, por palavras, por atos. Quer dizer, então a gente não consegue mais nem viver mediante tantas culpas, tantos pecados, o simples pensar, qualquer situação que a gente possa... Então isso foi fruto na nossa infância, e de muitas criaturas ainda hoje permanece, desse pensamento judaico-cristão, desse ensinamento que a igreja traz consigo, e aqui não vai nenhuma crítica, é só uma observação, né? Porque ela criou o pecado, sim. Nós temos aí os 7 pecados capitais, que a maioria de nós sabe do que se trata, que taxava, que julgava, que condenava as pessoas que estivessem incluídas naquela situação. E aí, mais recentemente, o Vaticano atualizou ainda a lista de pecados. Agora nós temos uns pecados que se adequam à realidade da globalização. Não vou falar aqui quais são, porque essa lista aí pode ser consultada, né? Mas foi publicado em 2008 no Jornal do Vaticano, Observatório Romano, e foi divulgado pelo Papa Bento XVI. Sabe por quê? Porque ele achava que estava havendo uma queda do sentimento de pecado no mundo secularizado. Quer dizer, o processo que estava acontecendo é que as pessoas não estavam mais se culpando, as pessoas não estavam mais se julgando, as pessoas não estavam mais achando que era pecado nada daquilo que a igreja instituiu como sendo pecado, e principalmente, a maioria dos católicos não estavam mais nem indo se confessar. Então ele achava que estava havendo um sentimento aí, uma queda desse sentimento, das pessoas acharem que não deve cometer determinados atos, que deixar a culpa de lado, deixar de se confessar, como se isso fosse um ato de libertação, de esclarecimento para a criatura humana, né? E aí, dentro dessa lista também, ela cria, ela absolve também, claro. Agora, muito recente, no dia 20 de março de 2020, é só uma curiosidade que eu trago aqui, já nós vamos voltar ao nosso tema, e faz parte do tema ainda. Nós temos aqui uma informação de que o Supremo Tribunal da Penitenciária Apostólica, Corte do Vaticano, responsável pela regulação das indulgências, determinou que os pecados das pessoas, dos pacientes que estivessem com a Covid, estariam perdoados. Veja que interessante. A pessoa contraiu o Covid, então ela estaria perdoada os pecados. Desde que ela, através dos meios de comunicação, participasse da celebração da missa, a recitação do Santo Rosário, a prática da Via Cruz e outras formas de devoção. Ou recitasse pelo menos o credo, o Pai Nosso ou uma Ave Maria. Então, de repente, ela tornou tudo muito simples, muito fácil para as pessoas serem perdoadas das suas atitudes, dos seus erros, dos seus pecados, que ela considerava sendo pecado. Mas nós entendemos hoje, com a doutrina espírita, com os ensinamentos que recebemos dos espíritos, que, na verdade, o perdão de Deus é algo muito maior. É educativa a lei, não é punitiva. Então, Deus concede tantas oportunidades quantas o ser humano necessite, através das diversas reencarnações, de aprendizado, de refazimento, de reencontro, aonde ele vai pegar aquela ação desorganizada, desequilibrada, aquele erro dele, e vai transformar, vai ressignificar, vai trabalhar, vai colocar de uma outra forma, vai inclusive beneficiar o ofendido, restituir em bem o mal que fez. Então, pela lei, pela doutrina que nós conhecemos, Deus nem castiga nem se perdoa, nos diz André Luiz, mas o ser consciente prefere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Então, somos nós que, uma vez percebendo o nosso erro, percebendo o nosso desvio de rota, queremos corrigir. Pedimos a Deus e Deus nos possibilita, nos dá quantas oportunidades sejam necessárias. Agora, uma coisa é certa, Jesus jamais se referiu no Evangelho em local nenhum com relação a essa questão de pecado e punição. Em nenhum lugar. Muito ao contrário. Ele viu o pecado de maneira natural. Aquelas situações que ele convivia com aquelas pessoas. Nós temos aí o relato da mulher adúltera.
um ato extremamente condenado pela sociedade, passivo de punição, que a gente, como diz, que nós trazemos aí esse judaico-cristão, dessas crenças de lá para cá, que tem que ser punido, que tem que ser... Não é ser educado, não é ser instruído, não é ser orientado. Mas Jesus nunca teve esse tipo de conduta de maneira nenhuma. Ele entendia os erros da criatura humana. Ele sabia que aquele ser não estava em condições de fazer diferente daquilo que estava fazendo, mas que um dia ele faria assim, mediante as experiências que ele iria vivenciar. Então Jesus não julgava, não condenava, não punia, de maneira nenhuma. A atitude dele em relação ao ser humano era reforçar que aquele ser se renovasse, que aquele ser, pelo arrependimento, pelo autoaperfeiçoamento, modificasse a sua postura de vida e deixava claro, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, em nenhum momento, nós temos ensinado por Jesus nenhuma prática de pecado, de condenação e de culpa. E o nosso irmão Alírio tem razão quando se refere a esse pensamento judaico-cristão que nos trouxe até aqui, então, com essas situações de culpa, de achar que erro é pecado, que tem que ter uma punição. E, infelizmente, é como nós estamos entendendo ainda até hoje. A doutrina está aí para mudar um pouco essa nossa maneira de ver, nos oferece um leque de oportunidades, de conhecimento, de possibilidades para a gente entender que não é dessa forma. Mas o que é certo é que como nós nos habituamos com esse estado de culpa, a nos culparmos quando achamos que nós cometemos uma ação equivocada, que a gente diz assim, ah, meu Deus, eu sou culpada por isso. Eu tenho certeza que, muitas vezes, a gente ouve muito disso. Eu tenho certeza que isso aconteceu por minha causa, eu tenho culpa disso aí. Então, a gente tem esse hábito de se culpar. Só que dentre essas nossas situações equivocadas, quando a gente comete um erro, quando a gente não faz a coisa devidamente correta, dentro desse entendimento que o nosso irmão nos traz, ele diz que geralmente nós lançamos mão de duas atitudes. E aí achei interessante porque realmente é o que normalmente acontece conosco. A gente se desculpa ou a gente se culpa. Eu errei, ou eu me desculpo por ter errado, ou então eu me culpo. E aí, nesse processo que ele chama de desculpismo, que é quando eu me desculpo, nós assumimos 3 atitudes, que são o julgamento, a justificativa e a irresponsabilidade. E aí, o que acontece? Eu cometo um ato errado, e aí, imediatamente, eu me autojulgo. Poxa, eu fiz isso é errado. Eu não devia ter feito isso. No primeiro momento, eu posso até reconhecer isso. Mas aí, o que acontece? Logo em seguida, eu entro numa atitude de me auto-justificar. Ah, mas eu fiz isso porque me provocaram. Eu fiz isso porque eu não tive apoio. Eu fiz isso porque eu nunca tive nada na minha vida. E a gente começa a se justificar. E também a culpar o entorno. O pai, a mãe, o amigo, a sociedade, até Deus. Ah, mas ninguém olhou por mim. Ah, mas ninguém faz nada por mim. Eu fiz isso porque o meu professor fez isso. E aí a gente sai espalhando culpa para todo mundo num total ato de irresponsabilidade. Então, esses 3 aspectos aqui que ele coloca é justamente daquela pessoa que ainda não se descobriu, ainda não se conhece, e que quando se pega flagrante em erro, a única atitude que ele tem é essa. Ele reconhece que errou, mas não por culpa dele. Ele é muito claro dizer, eu não tive culpa, de maneira nenhuma. E aí, o que acontece? É um ato irresponsável, porque se eu digo eu não tenho culpa, eu não respondo por nada disso, isso é uma irresponsabilidade. E aí a gente vê muito disso. Muitos e muitos dos nossos irmãos dizendo, eu não tive culpa. Claro, não é eu não tive culpa, eu não errei. Eu fiz isso porque me provocou, eu fiz isso. Basta que a gente vá assistir os noticiários para a gente ver, diante dos flagrantes, quais são as desculpas que as pessoas dão, que as pessoas colocam para os seus erros, querendo irresponsavelmente sair da situação e dizer, não tenho nada a fazer sobre isso. Mas a outra situação, que é o culpismo,
quando a gente se culpa, aí a gente também assume 3 atitudes, nos diz o Alírio: o julgamento, a condenação e a punição, que tanto pode ser conosco como com o outro. É justamente essa situação em que eu me julgo, é que realmente eu errei. Eu fiz errado, eu não devia ter feito isso. Eu perdi a cabeça, eu me descontrolei. Eu tive essa situação aqui. E aí eu me autocondeno. Eu sou um monstro. Eu não mereço viver. Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço ter o respeito de ninguém por conta disso e daquilo. E aí o que acontece? Vamos buscar uma punição. Tem muitas pessoas por aí tirando a vida por conta dessa situação. Eu lembro que há uns anos atrás, posso falar disso hoje porque estamos distantes no tempo, creio que essa pessoa não está nem nos ouvindo nesse momento, eu conversei com uma jovem que se achava um monstro e que queria tirar a própria vida porque tinha feito um aborto. E aí ela justificava, sim, que só tinha feito porque o companheiro não tinha assumido. E aí o que acontece? Ela estava numa situação, nesse quadro, que ele diz que pode acontecer uma quarta atitude, que é a autopiedade, onde a pessoa passa a se sentir uma coitada, sofrendo dolorosamente sem perdão. Então ela passou a sofrer, a chorar, a se desesperar, a dizer que não merecia viver, que era um monstro, que não merecia perdão. E com aquilo, ela entrava num quadro de autopiedade terrível, querendo que as pessoas vissem aquela dor, aquele sofrimento, que fizesse alguma coisa por ela, mas não tinha como, porque ela não buscava em si uma forma de sair daquele quadro, de maneira nenhuma. Então, da mesma forma que a criatura faz isso consigo, ela faz também com o outro. Se ela se julga, se ela se condena, se ela se pune, ao perceber o erro do outro também, ela julga, ela condena, ela pune, ela acha que aquela criatura não tem direito, não merece ser feliz, não merece viver, tem que ser condenada a vida inteira. Então, ele nos cita aqui a ação responsável, né? Que a gente precisa ter diante desses nossos comportamentos, quando a gente erra. Ao invés da gente ir para a culpa, ao invés da gente ir para o desculpismo, a gente ter essa ação responsável para se libertar da culpa, para se despertar das desculpas, que é justamente aquele processo da ação responsável, onde eu vou, além de perceber em mim os atos que eu cometi, me observar e dizer, realmente, eu falhei nesse campo. Eu errei, isso aqui eu não deveria ter feito. Isso aqui não foi bom para a pessoa, não foi bom para mim. Então, mediante essa percepção dos atos de forma consciente, autoconsciente, aí sim a criatura pode desenvolver uma atitude responsável que vai, com certeza, levar a criatura a um engrandecimento. Porque a partir do momento que ela assume o seu erro, a sua falha, ela tem a possibilidade de ver que mecanismos ela tem, o que ela pode trabalhar, o que ela pode fazer para refazer aquela situação, para mudar aquele quadro. E aí, nessa ação responsável que ele nos cita, nós nos arrependemos, claro. A gente percebe, poxa, eu não devia ter feito isso não foi bom, isso não foi legal. O arrependimento, sim, porque é a primeira coisa necessária para a gente começar a refazer. Mas não é um arrependimento que nos leve à culpa, de maneira nenhuma. Então, é uma análise que eu vou fazer. Eu vou buscar entender por que aquilo aconteceu. O que me levou àquela atitude? Por que eu agi daquela forma? Qual era o sentimento que eu vivenciava naquele momento? Para ter aquele tipo de comportamento, aquela atitude. Então, nessa atitude responsável, nessa ação responsável, aí sim eu posso até me compreender. E muitas vezes é nessas atitudes que a gente às vezes entende que aquela criatura não nos agrediu tanto quanto a gente pensa. Foi o nosso orgulho ferido demais que achou que a agressão foi maior do que tudo no mundo. Muitas vezes a criatura até foi amiga, chegou para nós,
falou de algo que nós trazemos que não é bom, que não é correto, e a gente não gostou. E aí a gente cortou relação com essa pessoa. Nessa condição de autoanálise, se a gente for verificar direitinho, por que eu me aborreci com aquela pessoa? O que foi mesmo que ela disse para mim que me trouxe tanta raiva dela, que me fez cortar relação? E aí, nessa atitude responsável, eu vou ouvir novamente aquela palavra, agora com outro sentimento. Eu quero entender. Por que eu me aborreci tanto? Por que foi tão grave? E aí, ouvindo essas palavras novamente, na acústica da minha mente, eu posso me analisar e, de repente, entender que essa pessoa estava certa. Realmente, essa pessoa estava certa. Eu é que não entendi naquele momento. Meu orgulho não deixou, não aceitou. E aí, a partir desse momento, eu começo a entender que eu preciso refazer-me diante daquela situação, daquela pessoa, daquele momento. Tem uma mensagem no livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, que eu gosto muito, que se intitula Todos são Caminhos, é o título dessa mensagem, que diz o seguinte: também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial de nossa educação. A cada tropeço é preciso aprender, levantar e retomar a marcha. Então, veja bem, não existe pecado em nada. Tudo são experiências. Era assim que Jesus via. Porque as situações que nós vivenciamos, as atitudes inadequadas que nós tomamos em determinado momento da nossa vida, também nos educam. É graças a erros e tropeços que a gente hoje está aqui. Porque a gente conseguiu levantar novamente, retomar a marcha. E a gente olha e diz assim, não, isso eu não faço mais. Isso não é correto. Ou às vezes a gente até orienta alguém, olha, eu já fui por esse caminho aí e não foi muito bom. Então, esses caminhos inadequados que às vezes a gente toma, faz parte do nosso crescimento espiritual. Lógico que não para justificar os nossos descaminhos, mas para nos esclarecer que nós somos feitos de erros e de acertos, sim. Tudo que sabemos hoje, diz Hamed, aprendemos com os acertos e erros do passado. E cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. Por isso que Jesus dizia, gostaria que fosses frio ou quente, como és morno, vomito-te da minha boca. Porque dizer que eu não vou tentar, porque eu tenho medo de errar, eu estou me negando a um aprendizado. Nós precisamos, sim. Lógico que ninguém vai se aventurar a saber algo que todo mundo já sabe que não é correto, que é errado, e eu vou aprender o que com isso? Repetindo. Não tem sentido. Mas diante de determinadas situações em que eu me coloco, boa vontade, e de repente aquilo é um erro na minha vida, eu tenho que entender que aquele foi um momento necessário. É um aprendizado que eu vou levar para a vida. E não me culpar. Não achar que aquilo é um pecado. Não trazer aquilo como uma punição para mim. Então, a estrada por onde transitamos hoje é nossa via de crescimento espiritual. E nos levará a entender melhor a vida no contato com as múltiplas situações que contribuirão com o nosso potencial de progresso. Então, hoje nós estamos transitando uma via de crescimento espiritual que nem sempre foi do jeito que está sendo. Nós temos uma bagagem de erros do passado aí, de acertos também. Mas é a nossa estrada. Não dá para a gente seguir daqui para frente deixando o que a gente trouxe até os dias de hoje. Mas tudo são experiências, tudo são aprendizados. E tem uma narrativa do Irmão X que eu gosto muito na obra Luz Acima, por sinal, domingo eu fiz o Diálogos com Jesus, um momentinho que eu tenho na internet, que fala sobre isso, que Pedro estava interrogando Jesus e dizendo, e se a nossa queda for tão desastrosa que impossibilita o reerguimento imediato? E se a gente cair? Porque cada um de nós pode, no momento desses aí, tropeçar, passar por uma situação de erro. E aí Jesus diz a Pedro, rearticularemos os braços desconjuntados, remendaremos o coração em frangalhos e louvaremos o Pai pelas proveitosas lições que houvermos recolhido seguindo adiante. Então veja bem, lições que houvermos recolhido nesse momento em que nós caímos.
em que a nossa queda foi desastrosa. Nós temos muitas lições para tirar disso. Basta que a gente faça essa análise consciente, como o nosso irmão nos colocou há pouco mais. E aí, quando a gente aprende com o erro, aí a gente tem que iniciar as nossas reparações. Bom, eu já sei que foi errado, eu já sei que isso não deveria ser dessa forma, agora eu tenho que iniciar o meu processo de reparação, de refazimento, do erro comigo e do erro com as pessoas. E aí, o que acontece? O Emmanuel, no livro Justiça Divina, nos diz que em nossas faltas, na maioria das vezes, nós somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Então, às vezes, a gente tem uma atitude com uma pessoa, essa pessoa nos perdoa, não guarda nenhuma mágoa, não guarda nenhum ressentimento, mas isso não quer dizer que eu estou limpo. Não devo nada à lei, de maneira nenhuma. Eu estou perdoado pela pessoa, mas eu não estou limpo. Eu tenho em mim o registro daquela falta, daquele erro que eu cometi. E aí ele diz, fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência. Mas onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Essas atitudes vão nos acompanhar, serão os nossos monstros de remorso, porque um dia o espírito vai despertar. E se naquele momento ele não tinha consciência, ele era irresponsável, uma hora ele vai dizer, foi errado isso que eu fiz. Foi errado e eu preciso me refazer. Eu preciso retomar, eu preciso fazer diferente. Eu preciso aprender com essa minha atitude. E aí ele diz, chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação desse mesmo alguém. Mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. Então, o mal que eu faço uma pessoa hoje, de repente, para essa pessoa, pode ser luz de renovação. Porque ninguém sofre injustamente diante da lei. Essa pessoa pode estar respondendo por um débito diante da lei. Eu estou sendo instrumento disso. Mas, com certeza, a chaga de aflição vai pesar sobre mim. O outro vai se renovar. Vai ser a bênção do sofrimento que eu causei a ele. Mas tem aqui o Fred Louscan, que é diretor do projeto do perdão da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que diz o seguinte: o perdão ajuda você a ter controle sobre seus sentimentos. É uma habilidade que pode ser aprendida e praticada em sua rotina. Então, veja bem, já mudando completamente, nada de culpa, nada de pecado, não, vamos mudar isso. O perdão vai nos ajudar a ter controle sobre nossos sentimentos, e nós podemos aprender isso. Nós podemos aprender a perdoar. Perdoar ajuda, ele diz, a barrar o desenvolvimento de problemas cardíacos e reduz os índices de câncer e outras doenças ligadas aos sentimentos negativos. Olha aí que coisa. Então, nem que seja por egoísmo, a gente precisa aprender a perdoar. Nem que seja para se beneficiar, a gente precisa aprender a perdoar. Porque não é brincadeira, o perdão está nos trazendo, porque esse instituto aqui é um projeto do perdão lá dessa universidade, é algo sério. Eles têm pesquisas que demonstram que quando nós não perdoamos, nós desenvolvemos problemas cardíacos. Nós reduzimos, nós aumentamos os índices de câncer e outras doenças ligadas aos sentimentos negativos. E aí o nosso amigo Deepak Chopra, na obra A Cura Quântica, Deepak Chopra é um médico indiano. Ele tem uma abordagem que diz como o perdão cura. Para a gente entender quanto é importante a gente perdoar, o quanto é importante a gente conhecer as razões que devem nos levar a essa busca, dessa transformação. Ele diz, falando para nós agora, dos sentimentos que nós agasalhamos, que quando nós temos um ressentimento ou uma mágoa, ou sentimos hostilidade contra alguém, ou alguma emoção tóxica, culpa, depressão, medo, nós lançamos no sistema cardiovascular e também no sistema imunológico hormônios como adrenalina e cortisona e ficamos comprometidos imunologicamente. Até mesmo nossas plaquetas ficam tensas, com altos níveis de adrenalina, e começam a criar coagulação sanguínea que pode levar a doenças cardiovasculares, ataques do coração e derrames. Veja bem, a ciência hoje
está nos trazendo essas informações, está comprovando o quanto perdoar é benéfico para nós. Porque quando nós estamos nessa onda, nessa energia pesada de ódio, de revolta, o que a gente faz com o nosso corpo? O que a gente ordena para o nosso sistema imunológico em termos de doença? E às vezes por isso que a gente vê hoje os consultórios lotados, os ambientes de psiquiatria, de psicologia, muitas pessoas atormentadas, quantos sentimentos dentro daquelas pessoas, trabalhando em si as dores, as doenças, elas próprias, sem se darem conta disso. E muitas vezes de um sentimento, uma mágoa agasalhada, um sentimento de ódio, de revolta. Então ele diz que quando nós perdoamos, tudo se acalma. Os hormônios que estão associados às respostas estressadas se acalmam. Tudo se acalma na gente quando a gente perdoa. Todo aquela desequilíbrio que estava ali em termos dos nossos hormônios, mexendo com a nossa imunidade, tudo vai se acalmando. E ele diz que existem evidências que quando a gente perdoa, a gente lança outros tipos de neurotransmissores que são moderadores imunológicos. E nosso corpo começa a voltar à homeostase, que é justamente essa condição de internamente a gente voltar ao estado normal, a gente se sentir bem, e aí acontece a autorregulação e a autocura. Então veja bem, o quanto a gente precisa, como diz, conhece-te a ti mesmo, o sábio da antiguidade, quanto a gente precisa se conhecer para entender o quanto nós somos um ilustre desconhecido. O quanto a gente se adoece, o quanto a gente simplesmente com uma atitude não perdoa. Não perdoo nunca, tem gente que diz. Isso eu não quero esquecer nunca. Isso eu vou levar para a minha vida. Não quero esquecer. Com isso, é um remoer das situações. Sempre, sempre. Imagina como é que está as condições internas dessa criatura. E aí ele diz que nossos hormônios, nossa bioquímica, açúcar no sangue, temperatura do corpo e centenas de parâmetros também voltam à origem. E é dessa maneira que o perdão cura. Então, uma simples atitude, e simples é a maneira de dizer, né? Não é simples. Mas é uma atitude que a gente tem diante da vida que muda também a nossa condição de vida e de saúde. Então, Buda, encerrando aqui, nos traz um ensinamento grandioso quando diz: a própria pessoa se faz mal e ela própria se contamina. A própria pessoa deixa de se fazer mal e ela própria se purifica. Então, a pureza e a impureza dependem da própria pessoa. Ninguém pode purificar o outro. Então, depende de nós. Se nós queremos ter uma vida melhor, equilibrada, harmonizada, tranquila, serena, depende de nós. Avaliar esses sentimentos. Será que é tão importante assim? Eu guardo isso de quanto tempo? Tem gente que nem se lembra mais por quê que não fala com o outro. Nem se lembra mais por quê que tem ódio daquela pessoa. Mas agasalhou ali, guardou. E é hora de abrir o baú, de rever e dizer assim, mas por que eu tenho esse sentimento ainda por essa pessoa? Para que eu estou guardando isso dentro de mim? Qual é o benefício disso na minha vida? E aí vai perceber que nenhum, de maneira nenhuma. E talvez responda por muitas das situações que a pessoa traz na vida de dor, de sofrimento, de desarmonia, e que, graças a Deus, hoje, com os conhecimentos que a doutrina nos traz, de muitos outros irmãos da área científica, médica e tudo estão trazendo, estão nos esclarecendo sobre isso. Então, vamos buscar, conhecer o porquê, de que forma, vamos parar de culpa, de desculpa, vamos partir para a ação, vamos ser mais responsáveis, vamos estar mais conscientes, porque dessa forma a gente cresce, a gente evolui, a gente melhora, a gente avança, a gente diz para Deus que entende sim, que a misericórdia divina se faz presente em nossas vidas e que ela sim é que tem a condição de, vendo os atos de cada um, julgar, que ela não julga,
mas sim dar cada um segundo as suas obras, como Jesus nos diz. Então, eu convido vocês agora para a gente fazer uma reflexão final, fazermos a nossa prece. Inicialmente agradecendo pela oportunidade do trabalho, agradecendo a Kate o acompanhamento e agradecendo aos nossos irmãos internautas que estiveram conosco nesse momento. Então, pedimos a Deus bênçãos, amparo e proteção para o nosso planeta, para a nossa nação, para as nações irmãs, para todos os irmãos em humanidade que nesse momento passam por situações diversas. Que possamos, Mestre Jesus, mediante esses ensinamentos que recebemos nesta noite, refletir um pouco sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, os nossos sentimentos. E se dentre essa reflexão encontrarmos algo com que temos dificuldade de lidar, peçamos a ajuda de Deus. O amparo e a proteção amiga dos nossos irmãos, que com certeza teremos todo auxílio e toda proteção. E agradecidos a Deus e à espiritualidade amiga por mais essa assistência, por mais esse momento, nós encerramos a nossa tarefa de hoje. Agradecidos a Deus, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga. Uma boa noite a todos, muita paz, muito obrigado. E que Deus ampare essa casa, o Centro Espírita do Nosso Lar, com a sua equipe de trabalhadoras. Muito obrigada.